queria. Queria não, quero. Uhum. Qual que é a sua rotina de estudo? Porque entende-se que você estuda muito. Todo dia. Trabalha muito. Hoje eu dei uma segurada nos estudos, mas tipo, eu estudo constantemente, diariamente. Mas no início eu dei um boost maior. Hoje eu tenho uma rotina de estudos um pouco menor, tipo, em questão de horário e intensidade, por conta do trabalho também, e criação de conteúdo, que é um outro trabalho. Nossa, então, sim. no início, como eu só 2020, 2021 ainda estava ingressando na parte profissional, então eu foquei hard nos estudos. Então, eu estudava, tipo, 4, 5 horas por dia, intensos. Ainda fazia minha primeira pós, aí depois fui pra segunda, agora eu tô na terceira, mas... Hoje, atualmente, eu estudo em média de 2 horas por dia, 2 horas e meia. Pelo menos umas 4 a 5 vezes por semana. Aí eu gravo e crio conteúdo umas 2, 3 vezes por semana também. E eu tento focar atualmente no assunto que eu vou trabalhar aí nas teses que eu quero trazer no mestrado. Então eu tô focando bem na parte da neurociência e comportamento humano. E é a área que eu mais gosto atualmente de estudar. Eu estudo bastante sobre a parte do sono também, principalmente, porque é onde eu propago mais minhas informações dentro do Instagram, dentro do YouTube. Mas eu amo bodybuilding, então eu estudo bastante também, eu dou uma olhada. Porque tá tudo, né? Não tem como você separar, né? Então, tipo assim, a farmacologia tá linkada com a neurociência, tá linkada com a saúde física, tá linkada. Então, tipo assim, você acaba criando um link de tudo ali, Como né? você já tem... Desculpa. Imagina. Como Pode você falar. já tem uma base, aí você vai só acrescentando o que você vai estudando. Exato. Com o tempo vai ficando mais prático, né? Você já vai Muito tendo uma mais, visão, muito mais. construindo. Hoje eu consigo ler um artigo científico com muito mais facilidade. As primeiras vezes eu levava semanas. Porque tem a parte do inglês. Agora eu faço aula de inglês. Mas no começo eu não fazia. Então eu aprendia na marra. Sim. Tradutorzão. Aí depois dentro do canal de assinatura teve uma aula para você criar ferramentas para você melhorar isso. E hoje eu consigo ter uma praticidade muito maior de estudos. Então eu já tenho um caderno para cada coisa. Já separo o tempo para cada coisa. Tem um horário específico que você acha que rende mais? Tem horários que rende mais. Porque assim... Quando a gente fala na parte da neurociência, tudo que é durante o dia, você tende a render mais. À noite é para você estar aí desligando, então geralmente não é para você render tanto. E eu tive a oportunidade de ter esse conhecimento, sem ter esse conhecimento, né, na faculdade. Quando eu me inscrevi na faculdade, eu tinha a opção de fazer à noite e de dia. Só que eu fiz o ensino médio à noite e percebi que, apesar de eu ter tido algumas notas muito boas, ter destacado alguma coisa ali, eu percebi que ainda assim não estava no meu melhor. E todo mundo falou assim, não, eu acho que eu vou fazer à noite porque eu tenho que arrumar um trabalho durante o dia e tal. Eu falei assim, cara, mas eu acho que se eu fizer durante a noite eu não vou me dar bem, então eu vou me matricular de dia. Então eu fiz de dia. Aí depois de um tempão que eu descobri que pela manhã, se você é uma pessoa matutina, você tende a ter um rendimento cognitivo melhor, que no caso existem 3 tipos de cronotipos, né? Os matutinos, os intermediários e os vespertinos, né? Ou seja, as pessoas que dormem mais cedo acordam mais cedo, as pessoas que dormem mais tarde acordam mais tarde e as pessoas que estão ali no meio termo. Então, geralmente os matutinos têm uma tendência melhor ali de estudar e ter uma performance cognitiva, que é o meu caso ali pela manhã, entre talvez ali 8h30, 9 horas até umas meio-dia. Em média. Os intermediários um pouquinho mais para frente, 9h10 até uma 1h02, e os vespertinos, tem artigo demonstrando que os vespertinos conseguem ter até uma performance boa cognitiva no final da tarde, 5, 4 da tarde. Então, no meu caso, funciona bem de manhã. Eu gosto de estudar bem de manhã. Então, eu até, dentro da minha rotina e dos meus horários, eu separo um horário específico para treinar, um horário específico para estudar, um horário específico para gravar. Então, a partir do momento que eu consegui criar essa rotina bem estabelecida, é lógico que a gente muda, né? Porque personal, você sabe muito bem, né? A gente depende de outras pessoas também. Sim. Mas eu consigo sempre estar ajustando ali. Às vezes tem que se dar um pouco aqui, obviamente, às vezes tem que se dar um pouco lá, mas não abro mão desse horário de estudos ao longo pela manhã, A entendeu? organização faz a diferença, né? Nossa, Não, mudança de comportamento, quando você quer incluir um comportamento na sua rotina, você tem que ter 3 coisas em mente. Primeiro, você tem que ter um motivo. A gente volta para a questão da motivação. Se você não tiver motivo para agir, você não vai sustentar essa nova mudança, esse novo comportamento, esse novo hábito. Então, você tem que ter um motivo muito bem claro e estabelecido. Segundo, organização prévia. Se você não tiver uma organização prévia, você não vai sustentar de novo o comportamento. Como que você vai fazer sempre que dá? Como que você vai consolidar a O repetição reflexo disso? disso são as marmitas. Exatamente, você pode trazer isso para qualquer área. Como que você vai conseguir criar o hábito de treinar, sendo que você não leva a roupa para academia, para o trabalho, para você ir para academia? Você vai voltar para casa depois de um dia cansado,
Pra ir trocar de roupa, pra depois ir pra academia, pegar um ônibus. Comportamento Zeca Pagodinho, Você entendeu? né? Você Deixa tem a que vida me levar. otimizar, você tem que otimizar, você tem que facilitar. Faz o que der. Faz o que É não, facilitar a Pude, organização pude. e ter um Exatamente. autoconhecimento do que você pode ter. São esses 3 fatores. Motivação, organização e o autoconhecimento do que você pode ter ali. Bom, atualmente na minha rotina eu só posso fazer 3 dias por semana na academia. Atualmente na minha rotina eu só posso fazer as marmitas de domingo, porque nos outros dias vai ficar muito corrido e não consigo. Então você tem um autoconhecimento, você tem uma organização, você tem um motivo. Sim. A chance de você consolidar esse comportamento é maior. João, a gente tem um